Estenda as mãos para cá. Pai do Senhor, igreja, bom dia. Oremos por essa pessoa maravilhosa. Deus maravilhoso, de honra e glória. Muito obrigada, Senhor, pela manhã que o Senhor já nos deu, Pai. A tua misericórdia já se renovou por essa manhã, Senhor, porque não foi pelo sol que fomos acordados, mas fomos acordados pelas chuvas, meu Pai, maravilhosas chuvas. Deus maravilhoso, abençoa a tua serva, meu Pai, que ela venha, Senhor, falar ao nosso coração, meu Pai, com a mensagem dada, Senhor, diretamente do céu, meu Pai, para que a gente venha, Senhor, aprender cada vez mais dos teus caminhos, Senhor, e viver. Abençoa, Senhor, todos os parentes, meu Pai, onde quer que tenha uma pessoa que ela ama, Senhor, que o Senhor venha proteger, guardar, livrar de todo mal, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nos alimenta, meu Pai, com o maná que vem do céu, dado por Ti, através da vida da Tua serva. É assim que eu te oro e te agradeço, meu Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor estás a escutar, irá fazer muito mais do que eu possa te pedir. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome de Cristo Jesus, para todo sempre. Amém. Romanos 12, eu vou estudar com os irmãos só o versículo 2. Amém? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Por estarmos debaixo da vontade de Deus, é que precisamos entender. Se a palavra manda renovar a nossa mente para ser transformada, é porque o ego que existe dentro de nós, muitas vezes, trabalha de maneira intensa para nos tornar, para nos trazer uma falsa espiritualidade. O egoísmo, o eu dentro de nós, muitas vezes, nós vamos ouvir, nós vamos meditar na palavra, mas se nós não abrirmos mão do ego que existe dentro de nós, nada disso vai moldar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a respeito de Deus, a respeito das pessoas, a respeito de nós mesmos. E como isso é feito? O que Deus está dizendo é que podemos ter atitudes cristãs em uma mente formada com pensamentos egoístas e até mesmo malignos. Muitas coisas, irmãos, que a gente analisa e que a gente vê no nosso meio e em nós mesmos, são coisas maravilhosas que as pessoas fazem para Deus. São coisas que se esforçam em tudo, mas a gente tem que entender qual o sentido, para quem nós estamos fazendo. Se essas atitudes, se nós estamos fazendo muito bem na igreja, se nós estamos recebendo os irmãos bem, se nós estamos recebendo os irmãos de maneira ruim, a gente tem que entender que o nosso propósito não é fazer algo que relaciona para nós mesmos, para nós nos sentirmos bem. O nosso propósito é servir a Deus. O nosso propósito é olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. O nosso propósito não é só você olhar aquela pessoa e às vezes ver o defeito e dizer, não, mas ela vai se magoar, ela vai se entristecer. O nosso propósito é exortar aquela pessoa com amor. O nosso propósito é falar do amor de Deus e fazer com que aquela pessoa mude a sua mente, mude as suas atitudes. Ou então, se está fazendo uma atitude boa, que faça isso com o propósito certo, que é servir a Deus. Com o propósito certo, que é para Deus, que é para Cristo. É Ele a nossa razão. É Ele que faz todas as coisas por nós e nós precisamos entender que, em primeiro lugar, é Ele.
Tudo é para Ele. Amém? Através disso, eu estava pesquisando e eu achei, o Espírito Santo me mostrou uma maneira com que muitas vezes nós falhamos em meio à nossa jornada cristã. E eu vi que é através de sofismas. E eu vou dizer para os irmãos que eu procurei no dicionário que é sofismas para vocês entenderem mais ou menos o que é. Argumentos que parecem corretos, mas é enganoso, que leva ou induz ao erro. É argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade. Irmãos, isso é muito forte, porque às vezes nós servimos a Deus com ideias erradas, com pensamentos errados. Às vezes nós estamos fazendo tudo com o intuito de engrandecer a nós mesmos, com o intuito de ser reconhecidas. E eu não estou dizendo isso, não estou dizendo porque eu vejo que algum dos irmãos é aqui. Mas em algum tempo da nossa vida, nós podemos ter essas ideias erradas. A nossa caminhada cristã só termina quando a gente morre. Então, a gente tem que vigiar e ver o nosso pensamento a respeito do que a gente está sentindo, a respeito das nossas ações, se são voltadas para o Senhor ou não. Se são levadas para cultuar o nosso Deus, para cultuar o nosso eu. Porque muitas das vezes as falsas doutrinas, as falsas igrejas, os falsos crentes seduzem pessoas por conta disso. Porque você está tão apaixonada por você mesmo que você vai adorar que uma pessoa ali te bajule. Você vai adorar ouvir o que você quer. Você vai adorar uma pessoa mexer com as suas emoções e lhe deixar lá para cima. Olha, irmã, a palavra de Deus, muitas das vezes, não deixa a gente para cima, não. Deixa a gente para baixo. Deixa a gente bem lá embaixo mesmo. Que é para a gente entender que nós não somos nada. Nós não temos nada de bom. Tudo de bom vem do Senhor. É Ele que nos exalta, é Ele que nos motiva, é Ele que nos engrandece, porque de nós mesmos só tem pecado. A maneira como nós pensamos é espiritual, irmãos. Porque eu faço unha, né? Às vezes eu vejo muitas mulheres, às vezes que vai lá em casa e a gente conversa a respeito de Deus. Delicadamente, porque tem pessoas, às vezes, que não gostam, né? Mas eu tenho uma amiga que ela vai fazer unha comigo e ela é crente. Mas ela serve, ela fica na mídia. Ela faz o Instagram da igreja perfeito. Ela faz o café, ela faz tudo. Ela serve mesmo com amor. Mas é uma mulher triste. É uma mulher amargurada. É uma mulher que tem traumas, pensamentos sobre ela que o Senhor não disse que é. Ela tem aquela tristeza dentro dela. Aí eu te pergunto, se ela realmente serve a Deus de maneira para agradar a Deus, será que o Senhor não vai fazer essa transformação na mente dela? Foi o que eu falei para ela. Será que você está achando que você é o centro das atenções? Que o que você pensa que está relacionado ao seu egoísmo? O que você faz para Deus tem que transformar você. Senão é uma hipocrisia. É uma imitação de crente. O que você faz para Deus tem que fazer da sua vida igualmente o que você está fazendo. Se você está exaltando e engrandecendo o nome do Senhor dentro da igreja, dentro de você também o nome de Deus tem que ser exaltado.
Se você está feliz porque você está louvando, porque você está pregando, porque você está fazendo algo dentro da igreja, você tem que estar feliz dentro de você, porque o Senhor é a nossa alegria. Amém? Nós não podemos nos entristecer. Nos entristecer ao ponto de moldar o nosso pensamento, ao ponto de que o nosso pensamento fique só naquilo ali, nas coisas terrenas, nas coisas mundanas. Porque a gente vai, acha uma maravilha estar servindo a Deus. Mas aí quando a gente chega em casa, como a irmã mesmo falou, tem que ser todos os momentos sentir a presença de Deus. E aí quando a gente chega em casa, aquela tristeza, aquelas indecisões, aquelas coisas que não acontecem do jeito que a gente quer, aquelas coisas que nos frustram a nossa mente, controlam nossas emoções. E aí? E se não acabar? E se enquanto a gente viver, Deus não fazer ter fim? É assim que nós vamos viver? Mentindo para nós mesmos? Porque o Senhor conhece a nossa mente, mais do que nós. O Senhor sabe todas as coisas a respeito de nós mesmos. E é por isso que nós temos que nos policiar e perguntar para Deus: Senhor, como é que eu estou? Como é que eu estou fazendo para Ti? Como é que eu estou vivendo? Me diz, Senhor, onde eu preciso mudar os meus pensamentos, a minha mente, mudar as minhas ações. Amém, irmãos? Gente, a gente sempre ouve aquilo, a mente, né? Como eu disse, muitas das vezes nós somos cristãos ativos, servimos de maneira assídua, ganhamos vidas e somos iludidos pela nossa mente. Somos iludidos. Nós achamos que nós estamos num nível espiritual tão grande, que nós estamos fazendo tanto, mas tem aquela passagem que diz que o Senhor diz que chegou aqueles homens e disse: Senhor, em teu nome profetizei, expulsei demônios. E o Senhor diz: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. O Senhor não conhece ele por conhecer? Não, o Senhor não conhece, porque o Senhor não conhece algo nos pensamentos deles que foram voltados para o próprio Senhor. O Senhor não reconheceu que o que eles fizeram foi para Deus de verdade. O Senhor não viu a motivação do coração deles. O Senhor não viu um coração limpo, um coração regenerado, um coração voltado para Ele, com humildade. E nós temos que nos policiar sobre isso. Isso é muito sério, porque a gente vive cheio de informações, a gente vê o Instagram, tem tanta coisa, e a gente liga a televisão, assiste um filme, assiste uma coisa, e aquelas informações do mundo vão trazendo para a nossa mente. E quanto mais a gente se voltar para perder o nosso tempo com as coisas do mundo, a gente jura que consegue tirar de lado, né? Não pensar nisso e não ser voltada para isso. Mas nós pegamos a forma do mundo na nossa mente. O que mais a gente faz é o que molda, que nos molda. Eu vi uma frase que diz: você é o que você pensa. É verdade. Porque todas as informações e todas as coisas que vêm para o nosso cérebro, tudo que vem para o nosso cérebro nos molda. Então, o Espírito Santo tem que agir na nossa vida através do nosso coração. Para quê? Para que a gente possa ficar voltado às Escrituras. Porque se nós não nos voltarmos o nosso maior tempo a estudar, a entender e a fazer a obra de Deus, de maneira nenhuma, irmãos, de maneira nenhuma, nós vamos fazer algo para o Senhor. Amém? Os nossos pensamentos é algo que só o Senhor conhece a fundo. O que pensamos a respeito de nós e dos outros, em grande parte, não são verdadeiros. Não é verdadeiro. Muitas das vezes que nós achamos de nós mesmos e o que nós achamos dos outros. Por quê? Porque nós erramos, irmãos. Nós não temos um pensamento certo. Eu aqui na igreja,
Eu amo todas. Eu acho que as irmãs já perceberam o meu comportamento. Eu não sou nem por uma e nem por outro, mas eu amo todos da mesma maneira. Tem umas que eu sou mais chegada e tem outras que eu não sou. Mas isso não quer dizer que eu não ame. E é assim que nós teremos que ser, né? O achismo, irmão, aquilo que a gente acha de um irmão, muitas vezes a gente nos condena. E às vezes também o que nós achamos de nós. Eu sou muito boa, não poderia passar por isso. Quem foi que disse isso para você? Irmã, estou passando uma situação tão difícil, não queria passar por isso. Por quê? Por causa disso e isso. Não, irmã. Você vai passar sim, vai passar pior. Não é porque você é boa e não é porque você é ruim. É porque na vida a gente tem essas aflições mesmo. Na vida a gente vai passar por situações que vão nos constranger, que vão nos ferir, que vão nos magoar. E também nós vamos magoar outras pessoas. Nós vamos entristecer outras pessoas. Mas de uma coisa eu aprendi na minha vida. Eu não me baseio pelo que eu penso. Porque se eu pensar, chegou situações que eu não entraria na igreja. Chegou situações que eu não voltaria para a casa da minha mãe, porque eu fui expulsa. Chegou situações que eu não falaria com a minha irmã, porque ela me maltratou. Sabe, irmãos? Tem situações que nós não podemos pensar com as nossas emoções. De maneira nenhuma. A emoções é boa, de maneira nenhuma. Eu não vejo vantagem. Eu não vejo vantagem em emoções. Estou muito alegre, mas aí passa uma situação, estou triste. Eu não vejo vantagem, irmão. Eu sempre procuro perguntar para Deus a maneira de eu me comportar. Porque ou coisa chata, ou você fica triste, ou você fica alegre aquele momento. O importante, irmãos, é o Espírito Santo falar dentro de nós. É isso. É isso. E eu apanhei muito para me aprender isso. Mas de uma coisa eu quero dar um conselho a vocês também. Eu apanhei, mas também eu busquei muito aprender isso. Eu busquei muito, muito, muito. Eu acho que é por isso que ela disse que quer ser psicóloga. Quem trabalha através de sofismas é o diabo. É ele o grande enganador. É ele que pega meias verdades na nossa aquilo com unhas e dentes, viu? E a gente até briga por aquilo. Nós não temos verdade absoluta, irmão. A verdade absoluta só Deus tem para nós. A verdade absoluta é a palavra de Deus. Se ela não nos convencer, se ela não falar ao nosso coração, o que você acredita de você mesmo não faz sentido algum. Amém? É ele que engana, ele engana desde o começo. Em Gênesis vai dizer que ele diz para a mulher, eu acho que é Gênesis 3, né? Deus diz que diz para Adão que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele ia morrer. Mas para a mulher, Adão disse, o Satanás disse, a serpente, né? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe, irmãos? É assim que o diabo trabalha, com meias verdades. E eu acredito que quando Deus disse que ele não comesse a árvore, foi uma escolha. Foi para que a gente pudesse, né, ter escolha e obediência a Deus. Mas aí aquelas verdades foram no coração de Adão. Adão passou para Eva, né? Mas o que foi que aconteceu? Em um certo momento, quando ela foi tentada a Satanás, com uma palavra que parecia ser de Deus, mas ele coloca a mentira dentro. Ele coloca o engano. E isso causou um mal que até hoje nós sofremos com isso. E nós não somos melhores do que Adão e Eva, porque nós caímos muitas vezes nessas meias palavras, nessas falsas mentiras.
que o diabo coloca dentro do nosso coração. Irmãos, essa é a importância de ter uma vida guiada pela verdade. Ter uma vida. E quem é que nos guia a verdade? O Espírito Santo. Ele que nos guia a Jesus. A palavra vai dizer que Ele nos levará a Jesus e vai nos fazer conhecer todas as coisas a respeito dEle. É Ele, é o Espírito Santo. É um bem precioso que o Senhor nos deu e que habita dentro de nós. E habita até nos nossos pensamentos. É porque a gente não quer pensar com Ele. Não quer pedir a ajuda dEle para pensar. A gente quer pensar sozinho. Quer tomar decisões só. Quer fazer muitas coisas só. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no 1 João 2:27. Vocês estão entendendo, né, irmão? O que eu estou querendo passar, amém? João 2, 1 João 2:27. Esses versículos me ajudou muito quando eu vim de outra igreja, porque eu achava que toda igreja era igual, todo ensinamento era para Deus, tudo que aquela igreja é muito boa, tanto faz, servindo a Deus, indo para a igreja tá bom. Não, irmãos, o diabo trabalha dentro das igrejas. O diabo trabalha com falsas doutrinas, com sofismas, enganadores, com mentira. Ele é o pai da mentira. Amém? O 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Amém, irmãos? Esses versículos, eles me mostraram que a unção, a presença do Espírito Santo dentro de nós é que nos vai guiar, é que nos vai ensinar. Nós vamos virar uma pessoa que nós compreenderemos quando vier com sofismas, querendo nos moldar a nossa mente, querendo mudar, querendo nos transformar, acabar, nos limitar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Foi para isso que o apóstolo Paulo escreveu, para mostrar. Aqui ele está falando sobre os anticristos. Pessoas que têm uma falsa concepção sobre Deus. Pessoas que querem ser mais do que Deus. Pessoas que não assumem Cristo de verdade na sua vida. Esse é o espírito anticristo. E nós temos que nos policiar sim, porque os anos vão passando e as coisas vão ficando mais atraentes no mundo e mais difíceis. E se nós não tivermos uma vida e uma mente voltada para as Escrituras, mais uma vez eu digo, nós vamos nos perder em algum momento da nossa vida. Nós precisamos ser guiados pela verdade. Amém? Quando eu estava nessa igreja, que eu via os falsos ensinamentos e tudo, eu passei 1 ano, mais ou menos, sair da Ágape. Viu, pastor, sair da Ágape? Foi. Passei mais ou menos 1 ano. Por quê? Porque eu achava que toda igreja era igual. Vou repetir, achava que toda igreja era igual. Mas aí o Espírito Santo foi me mostrando, usou até o meu marido para me mostrar. Sabe por quê? Porque eu já estava deslumbrada com tudo aquilo, viu? Eu achava muito interessante a maneira com que eles pegavam a palavra e traziam para mim. Eu me sentia, lá em cima. Eu me sentia ótima. Eu achava até que eu era melhor do que o meu esposo. E isso que veio as confusões dentro da minha casa. Porque eu me achava, sabe?
e eles colocam a gente de uma maneira que a gente se sente mesmo. Tal, viu? Se sente. Mas, quando o Espírito Santo foi falando ao meu coração e foi me guiando, e eu fui aprendendo, e eu orava, e o Espírito Santo fez eu ler o livro de Atos, todinha a trajetória, o sofrimento dos apóstolos, do apóstolo Paulo, e o Espírito Santo foi me levando, aí me levou esse versículo, que não precise que um homem com pensamento mundano nos ensine, porque o Espírito Santo tem nos ensinado todas as coisas. Nós não precisamos, às vezes, abrir o Instagram e ouvir a pregação do pastor tal, porque nós temos que conhecer o proceder. Você tem o seu pastor, pergunte para ele. Se o seu pastor não estiver de acordo com a palavra de Deus, fuja, irmã, sai correndo, vá para outra igreja e procure a verdade. Amém? Porque é assim que os falsos promessas, essas pessoas falsas nos seduz. A sedução é uma coisa maravilhosa, uma palavra, aquela bajulação, entendeu? É uma coisa maravilhosa, mas nós precisamos entender que nós não estamos aqui para ser bajulados, nós não estamos aqui para ser nem compreendidos, nós estamos aqui para um chamado maior que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui para receber a verdade e ser guiada por ela. Para quê? Para que nós precisamos ser guiados pela verdade? Porque nós estamos aqui com o serviço de trazer para dentro dos nossos lares, trazer para o nosso trabalho, trazer para onde nós estivermos a presença de Deus, a palavra de Deus. Amém? E vamos abrir nossas Bíblias também no 1 Coríntios 2, para eu finalizar. 1 Coríntios 2. A letra está tão pequenininha. Fala-me, Deus. E é muito, viu? Venceu, amiga. Venceu. 1 Coríntios 2. A verdadeira sabedoria do Espírito Santo. Amém. Eu vou finalizar com esse texto. Eu queria ler pelo meu celular. Ó. Pega aí meu celular, irmão, que é uma linguagem atual. A partir do 6. Dois, 6. 1 Coríntios 2, 6. Quer abrir, não? Ah, tá. A sabedoria que vem do Espírito. Contudo, quando estou entre os servos de Cristo, já maduro, falo com palavras de grande sabedoria, porém não aquela sabedoria que é daqui da terra, nem aquela sabedoria que apela para os grandes homens deste mundo que estão condenados a perecer. Ao contrário, nossas palavras são sábias, porque vem de Deus, descrevendo o sábio plano de Deus para nos levar às glórias do céu. Esse plano estava oculto em tempos passados, embora tivesse sido preparado para o nosso benefício antes do princípio do mundo. Deixa eu ver onde eu parei. Entretanto, os poderosos homens do mundo não o compreenderam. Se o tivessem compreendido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Este é o significado das Escrituras. Olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, nem jamais chegou o coração do homem.
percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para revelar a nós. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidos por Deus a nós. Ao falar a vocês a respeito desses dons, temos empregado as próprias palavras que nos foram dadas pelo Espírito, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Entretanto, o homem que não tem o Espírito não pode entender, nem ensinar esses pensamentos que nos são ensinados pelo Espírito de Deus. Parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser compreendido de maneira espiritual. O homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual, pois quem conheceu a mente do Senhor, quem poderia ensinar alguma coisa ou dar conselhos a ele? Mas nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Eu fico com esse... Nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos entender que nós somos guiados pela verdade que está na palavra. Nós somos guiados pelo Senhor Jesus. Que nós possamos compreender e entender que o que nós pensamos muitas vezes não é o que nos convém. Que nós possamos entender que nós precisamos, até o último dia da nossa vida, se voltar à palavra de Deus, ter uma mente voltada, um pensamento voltado em aprender e se deixar e se dar mais e mais através das Escrituras. Amém?